Boa tarde, pessoal. Então, aqui é a professora Ilmara, né? Prazer. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, né? Mas vai dar para a gente falar um pouquinho sobre a matéria de hoje, né? Então, eu vou trabalhar com vocês a disciplina que é de biossegurança nas ações de enfermagem, né? E eu já tinha mandado para vocês os slides da primeira aula, da segunda, mas seria interessante agora vocês ouvindo a minha voz, vou falar um pouquinho mais, vou dar algumas explicações, até porque nos exercícios que eu mandei, eu observei que alguns alunos não responderam, né, corretamente os exercícios. Então, eu percebi que muitos de vocês não entenderam, né, certinho como é a matéria. Então, vou trabalhar um pouquinho hoje, vamos começar aqui no primeiro slide da primeira aula. Então, o que é biossegurança, né? A gente começa logo pelo conceito da palavra bio, é vida, né? E segurança é o que a gente precisa para trabalhar, claro, né, em todas as áreas e principalmente na área da saúde. Vocês, como técnicos de enfermagem, é imprescindível, né, trabalhar com essa segurança. Lembrar que essa segurança, ela não é importante apenas para o profissional, mas também, né, quando você trabalha com todas as técnicas de forma corretamente, você também está passando segurança também para o seu paciente, né? Você também está evitando determinados acidentes de trabalho, né, contaminações, enfim, tá? Então, quando a gente fala biossegurança nas ações de enfermagem, nós estamos nos referindo tanto ao profissional da enfermagem quanto ao paciente, certo? Então, né, biossegurança, desde o século XX, início do século XX, já existe essa preocupação com essa disciplina, né? Por isso a gente vem trabalhando assim tão incansavelmente, tá? Para que, né, vocês de fato deem a importância, né, que a disciplina tem, e no decorrer das atividades de vocês dentro da instituição hospitalar ou saúde pública, né, postos de saúde, UPA, enfim, todos esses setores, né, se vocês não colocarem a biossegurança como um passo primordial, vocês não vão conseguir desempenhar um bom trabalho, tá certo? A biossegurança também, como está falando aqui, ó, né, há empresas que investem também em pesquisa, né? Então, tudo relacionado à pesquisa, à saúde, a biossegurança está ali fazendo parte, tá? Então, aqui só para a gente, é um slide, né, bastante oportuno para mostrarmos aí para vocês como a profissional está, né, de jaleco, né? Ela poderia estar um pouco melhor paramentada, mas enfim, está dando um exemplo aqui, né, da paramentação, né, que ela está utilizando no setor. Aqui pode ser uma unidade de cardiologia, né, que está aparecendo mais. Enfim, não dá para ter certeza, né? Aqui uma série de equipamentos, né? Todos esses equipamentos para serem manuseados tanto para a equipe da enfermagem, onde está inserido, né, o técnico de enfermagem, médicos, enfim, né? Então, todo esse equipamento aqui precisa ser manuseado, trabalhado com biossegurança. Por isso, eu trouxe esse slide para vocês, tá certo? Aqui mostrando, né, a equipe paramentada, ó, com gorro, né, com o jaleco, com o propé, certo? Né? A gente está vendo que é uma imagem de emergência, né? Aqui também a gente está vendo o uso de jalecos, tá certo? E todos esses equipamentos aqui, né, precisam ser minuciosamente tocados, manipulados, né, com biossegurança, tá certo? Aqui estamos vendo, né, a equipe completamente paramentada, ó, isso aqui é o gorro, né? Isso aqui é a máscara, estamos vendo aqui o avental, o jaleco, tá certo? Existe ainda o propé,
né, que é a proteção para os pés, que aqui a gente não está conseguindo visualizar nesse slide. E as luvas, né, que a gente conhece muito bem, certo? Vamos para o próximo slide. Aqui a gente está vendo uma equipe também prestando os primeiros socorros, né? É uma simulação, mas também estão paramentados aí com seus jalecos. E essa imagem é só para a gente mostrar que é a união que faz a força, né? Então, se todos trabalharem, né, com a biossegurança, todos estarão seguros e também ofertando segurança ao seu paciente, né? Quando nós falamos numa equipe, a equipe da saúde ela é composta por médicos, né, enfermeiros, técnicos, enfim, todos que fazem parte da equipe multiprofissional, tá? Aqui a gente é um exemplo de laboratório, também existe a necessidade da biossegurança, né, da paramentação. Estamos vendo aqui os óculos, né, que também é conhecido, né, o óculos, o jaleco, a luva, que são os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, tá certo? Aqui, para quem trabalhar em banco de sangue, o jaleco, também a luva, tá certo? Tudo isso faz parte da segurança no decorrer do trabalho de vocês, né? Aqui também em microbiologia, né? Quem for trabalhar em laboratório de microbiologia, a gente está vendo aqui o uso também da paramentação. O jaleco, aqui são as luvas, tá certo? Aqui também o médico fazendo, né, uma broncoscopia, que ele está completamente, ó, paramentado, né? Usando o jaleco, usando aqui o gorro, usando a máscara, usando a luva, tá certo? E nos pés também existe a proteção, que é o propé, tá certo? Então, como conceito, né, de biossegurança, conforme o slide eu mandei para vocês, a gente pode ver que é um campo de conhecimento, né, um conjunto de práticas e ações técnicas com preocupações sociais, né, ambientais, destinados a conhecer e controlar os riscos que o trabalho pode oferecer ao ambiente e à vida, certo? Aqui pode arrumar uma crase, né? A palavra biossegurança quer dizer genericamente segurança nas atividades que envolvem, né, todos os organismos vivos. Então, conforme eu expliquei lá no início da aula, nós não estamos preocupados apenas com a segurança do profissional, mas sim profissional e pacientes, tá certo? Então, existe uma legislação, né, para a biossegurança, ó, essa lei aqui, número 11.105, de 25 de março de 2005, né? Então, é onde legaliza, né, todas as ações da biossegurança. Existe também uma portaria de número 485, de 11/11/2005, né, que aprova essa norma regulamentadora, número 32, e trata especificamente da segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de saúde. Pela Anvisa também existe essa resolução 306, de dezembro de 2004, né? Uma resolução 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, em maio de 2005. Então, a classificação dos resíduos, de acordo com o risco de manejo de cada um, passou então a ser única na área ambiental e da saúde, né? Então, nós sabemos que a classificação de resíduos, bem como o seu recolhimento, né, e o seu destino, está totalmente amparado por lei, né, e precisa ser seguido por toda a classe, né, multiprofissional da saúde, certo? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos, né, de exposição aos materiais biológicos. Então, existe uma distância entre o cuidado ao paciente e o autocuidado, né, do próprio profissional. Então, essa separação, essa distância, né, dificulta a promoção da saúde do trabalhador na área da saúde. Então, não pode existir
essa distância, pelo contrário, tem que haver uma união, uma grande preocupação com a saúde do profissional quanto com a saúde do paciente, tá? Então, o conhecimento recebido, né, na condição de aluno e após formação para a realização da prevenção e tratamento das doenças não pode estar direcionado somente para o paciente, e sim também para o profissional. É o que eu acabei de explicar, né? Então, dentre esses perigos biológicos, gente, nós não podemos jamais esquecer, né, de riscos tamanhos, né, conforme a gente vê aqui, ó, a AIDS, certo? Que é a síndrome, né, da imunodeficiência adquirida, né? E que pelo vírus do HIV, né? Que é o vírus da imunodeficiência humana, né? E também, gente, outro assunto extremamente importante, que é a doença hepatite, principalmente, né, a hepatite B, que a gente sabe que a cura é aí muito remota. Então, principalmente esses dois riscos aqui, né, com essas patologias, a AIDS e a hepatite, é que nos preocupa grandemente. Então, por conta disso, a atenção maior, né, com relação a todas as técnicas que toda a equipe da área da saúde vai desenvolver, tá certo? Então, precisa ser um cuidado redobrado, né? O vírus da hepatite B e o vírus HIV são transmitidos por exposição percutânea, né? E também por mucosa, por meio dos fluidos orgânicos, né? Sangue, enfim. E o profissional deve sempre tomar todos os cuidados para evitar esses riscos, garantindo a sua segurança, além de toda a equipe, né, que esteja envolvida, então, nessa prática da assistência à saúde, certo? Nós temos aqui, então, já mostrei alguns exemplos para vocês nos slides passados, né? E a gente vai falar um pouquinho mais, então, sobre essa proteção, que são os EPIs, tá certo? O que são os EPIs? Equipamento de proteção individual, né? Dentro desses equipamentos, a gente vai contar com aqueles que eu já mostrei, né? Que são as luvas, né? O gorro, a máscara, o avental, o propé, tá certo? Então, isso aí vai impedir que o trabalhador, né? Vai pelo menos reduzir o risco, né? Que esse trabalhador sofra acidente de trabalho, certo? Então, aqui mais alguns exemplos, né, desses EPIs, ó. Luvas, máscaras, protetor respiratório também, né? O avental, ou jalecos, gorros, calçados, né, apropriados que podem ser revestidos pelos propés, os óculos de proteção, né? Todos eles utilizados para proteger uma determinada parte do corpo contra os inúmeros micro-organismos presentes no ambiente hospitalar, né? Quais são esses micro-organismos? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, tá certo? Lembrando que esses micro-organismos dentro do ambiente hospitalar, normalmente, eles têm uma resistência maior. Então, quanto maior a proteção, né? Quanto mais estivermos protegidos, menor os riscos nós teremos de uma contaminação para nós, e não esquecendo também do paciente, tá certo? Então, para que servem as luvas? Para proteger as mãos, máscara, né? E protetor respiratório para as vias aéreas, avental vai proteger o tronco, os braços, as pernas, o gorro vai proteger a cabeça, os cabelos, né? Os calçados, né, vão proteger os pés, e os óculos de proteção, toda a região ocular, tá certo? Então, aqui mostrando, né, o indivíduo totalmente paramentado, né? Então, aqui o gorro, a máscara, o avental, a luva, o propé, poderia ter também aqui o óculos, né? Em casos necessários, certo?
Então, aqui falando um pouquinho mais, né? Então, nós podemos entrar em contato com alguns agentes, né? Causadores de diversos riscos, por exemplo, os agentes infecciosos, né? Os agentes biológicos, existem os agentes tóxicos, corrosivos, o calor excessivo também, né? Fogo e outros perigos. E servem para evitar também a contaminação do material em experimento ou também em produção, tá? Então aqui vai falar sobre as luvas, né? A importância da luva, quais os momentos em que a luva é imprescindível, não pode deixar de ser utilizada, né? Então aqui, ó, sobre a manipulação de material, desculpa, material biológico, né? Então as luvas vão fornecer proteção contra dermatites, né? Queimaduras químicas, térmicas, né? Bem como contra contaminações ocasionadas pela exposição repetida, né? A pequenas concentrações de numerosos compostos químicos, né? Atenção, enquanto estiver de luva, o trabalhador não pode manusear maçaneta, telefones, enfim, se você está trabalhando, está manuseando ali uma substância biológica, está manuseando o seu paciente, você vai deixar esse ambiente, o que você precisa? Retirar as luvas, não é isso? Lavar as mãos, passar um álcool 70 e depois se retirar do ambiente onde você se encontrava. Então, jamais você utilizar essa luva, né, que você está ali trabalhando, jamais entrar em contato com qualquer objeto, um copo para tomar água, por exemplo, ou o paciente pedir um cotonete, alguma coisa, você já terminou o seu procedimento e vai sair da sala, né, e vai para o posto de enfermagem, jamais você vai poder sair com essa luva que você estava trabalhando, tá certo? Então é preciso retirá-la, lavar as mãos, não é isso? Se preparar então para outro procedimento, né? Aqui da explicação sobre as luvas, né? Falando um pouquinho mais sobre as luvas de contato, as luvas proteção no manuseio, né? De substâncias, enfim, tá bem explicadinho. O jaleco vai fornecer uma barreira, uma proteção, né? E vai impedir ou reduzir a oportunidade, né, de transmissão de micro-organismos e contaminações químicas também, né? Vai prevenir a contaminação das roupas, protegendo a pele da exposição a sangues, fluidos corpóreos, né? Derramamento de material infectado, tá certo? Então, tudo isso que venha a espirrar, você está fazendo um curativo, pode vir uma secreção purulenta, pode vir uma secreção sanguinolenta, né? Então, antes dessa secreção, desse contaminante entrar em contato com a sua roupa, vai primeiramente entrar em contato com o jaleco. Então, é uma grande proteção que o profissional está tendo nesse momento, tá? Lembrar que o jaleco precisa ser de um tecido forte, né, grosso, para que ele evite que essa contaminação passe a roupa, né, que vem logo abaixo do jaleco, tá certo? Então ele precisa ser de mangas longas, né? Olha aqui o tecido algodão, né? Ou uma fibra sintética, tá certo? Não inflamável, claro, né? Ou também pode ser utilizado jalecos descartáveis, né? Mas desde que seja também resistente e impermeável, tá certo? Tudo isso é importante, né? Então, gente, uma coisa que eu gostaria de frisar para vocês com relação ao uso do jaleco é que, infelizmente, a gente observa muitas pessoas passando o dia todo, né, no seu ambiente de trabalho e, enfim, um hospital, uma UPA, né, um posto de saúde, e depois que deixam o seu ambiente de trabalho, saem com aquele jaleco como se fosse um adorno, né? Adentram o carro ou o ônibus e vão até a sua residência, chega lá, entra com aquele jaleco dentro da sua residência, né? Então eu gostaria de dizer para vocês que jaleco ele não é enfeite, né?
ele faz parte do equipamento de proteção individual. Então, terminou o seu expediente, o seu período de trabalho, você deve tirar esse jaleco de forma que a parte externa do jaleco fique dentro, né? Fica internamente, quando você dobrar, aquela parte fica para dentro. Você pega pela parte do avesso e coloca dentro de um saquinho, amarra, certo? Se for possível, você já autoclava esse jaleco antes de você levar para casa. Se não for possível, leve esse jaleco amarradinho no saquinho. Chegando em casa, você vai jogar uma quiboa no chão, limpar bastante o seu calçado, não entrar com esse calçado dentro de casa. Vai direto aonde tem um tanque, onde você possa lavar esse jaleco sozinho, né? De uma forma individual. Depois você deve colocar álcool 70, quiboa, para que mate todos os micro-organismos que estão ali impregnados e também as secreções sanguinolentas, purulentas, tá certo? Só depois você vai poder estender, né, no seu varal, enfim, e poder entrar com esse jaleco mais para dentro da sua residência. Mas eu gostaria de frisar bastante, pessoal, jamais sair com esse jaleco como se fosse algo bonito que você estivesse apresentando aí, né, para o mundo afora, tá certo? Jaleco, ele é extremamente contaminado e ele deve ser lavado todos os dias. Então, todos os dias usar um jaleco novo. Terminou o expediente de trabalho, tire daquela forma que eu te expliquei, né? E leve para casa com todo cuidado. Não vá receber seus entes queridos, né, vestido jaleco, jamais. Senão você vai passar toda aquela contaminação para essa pessoa, tá certo? Então tenham bastante cuidado ao trabalhar, né, na área da saúde, tenham bastante conhecimento e, acima de tudo, tenham biossegurança, tá? Coloquem em prática o que vocês estão aprendendo aqui nessa disciplina tão importante para vocês. Os óculos, né, que também fazem parte do EPI, certo? Eles vão oferecer proteção contra respingos, né, de agentes corrosivos, irritações, né? Vão evitar lesões oculares, tá certo? Decorrentes de, né, substâncias químicas também, radiações e partículas biológicas também, um sangue que venha espirrar, uma secreção purulenta, enfim, que não encontre com a mucosa ocular, né? Porque vocês estarão protegidos com esses óculos de proteção, tá certo? Então aqui fala bastante, né, sobre os óculos, vocês podem ler todos os slides com bastante atenção. O protetor facial também é extremamente importante, tá certo? Nós estamos vendo agora nessa pandemia, né, epidemia aqui no Brasil do coronavírus, bastante o uso dos EPIs e também, inclusive, do protetor facial, que a gente não vê comumente dentro do hospital, mas agora, né, com essa epidemia do coronavírus, né, no Brasil, nós estamos vendo bastante a utilização desse protetor, tá certo? Ele também vai proteger toda a face contra riscos, né, de toda a natureza, certo? Partículas sólidas, quentes, frias, biológicas, enfim, tá? Uma proteção muito boa. As máscaras, né, também vai proteger nariz, boca. Elas podem ser descartáveis, podem ser confeccionadas em tecido, né, ou fibra sintética também, certo? E utilizadas em situações de risco, onde, né, pode aparecer ali aerossóis, né, que é um material potencialmente contaminado. Então ela confere, né, toda essa proteção. Então vocês jamais podem atender um paciente sem que vocês estejam completamente paramentados, né? As toucas, né, os gorros que vão fazer toda aquela proteção, tá certo? Né, do couro cabeludo, dos cabelos, né? Então, também imprescindível a sua utilização, tá? Os calçados, a mesma coisa, né, gente? Jamais adentrar
uma instituição de saúde usando rasteirinha, sandálias abertas, né? Isso aí é totalmente contraindicado. Então, é preciso que seja um calçado fechado, né? E ainda utilizando os propés, tá certo? Então, já falamos bastante, né? Sobre os EPIs. Aqui está falando um pouquinho mais sobre os propés, tá? Também nós vamos falar agora, né, sobre algumas recomendações que a gente precisa estar bastante atento, né, quando for desenvolver o trabalho da equipe toda da área da saúde. E lembrando, pessoal, que nós falamos até agora dos EPIs, que é equipamento de proteção individual, mas não podemos esquecer que existem também os EPCs, né? Que é o equipamento de proteção coletiva, certo? Dentro dessa proteção coletiva, nós podemos contar com as câmaras, né, de exaustão, as cabines, né, de segurança biológica e química, tá? Então, toda aquela proteção que ela não é direcionada apenas para um indivíduo, mas que ela protege uma coletividade, né, um grupo de pessoas, nós denominamos de equipamento de proteção coletiva, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre algumas definições, né? Então, existem os acidentes de trabalho, né? Que é todo aquele evento anormal que ocorre, né, no local de trabalho, tá certo? Então, durante o tempo em que você está ali, né, trabalhando, né, no seu local de trabalho, se ocorrer qualquer acidente, você entrou em contato com o sangue, né, de um paciente, diretamente na sua pele, se você perfurou com uma agulha contaminada, né? Então, tudo isso é conhecido como acidente que aconteceu ali no local do seu trabalho, tá certo? E nós temos ainda, né, aquele acidente, acidente de trabalho, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando, né, uma lesão corporal, uma perturbação funcional, causando morte e perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, vamos fazer uma diferenciação aqui. Acidente é todo evento anormal no local de trabalho com danos ao patrimônio da entidade ou empresa, ferimentos leves ou graves, né, em colaboradores, e que deve ser investigado para evitar que a repetição acarrete outras vítimas, né? Então, o acidente de trabalho é tudo aquilo que acontece ali dentro da instituição em que o profissional trabalha, tá certo? Quando a gente fala acidente de trabalho, é no decorrer da carga horária de trabalho daquele profissional, no decorrer do desempenho dele naquela função, né, em que ele está pago para realizar durante aquele tempo, durante a sua carga horária de trabalho, tá certo? Então, prestar bastante atenção nessas duas definições, né? Agente de risco: qualquer componente de natureza física, química, biológica, radioativa, né, que ofereça risco ao profissional é um agente de risco, tá certo? Análise de risco é o processo de levantamento e avaliação, né, uma comunicação dos riscos, considerando o ambiente e o processo de trabalho. Para que faz essa análise de risco? Para que ela serve? Para implementar ações de prevenção, controle e redução, ou até mesmo eliminação desses riscos. Então, por isso que existe essa análise, né? Então, existe uma equipe responsável por analisar os riscos de trabalho dentro daquela instituição, né? Para que essa equipe consiga implementar ações para evitar que o seu profissional, né,
tenha problemas, né? Então, com esses riscos, né, que a instituição possa oferecer, tá certo? Aerosóis são partículas microscópicas, né, que ficam suspensas no ar, tá certo? Esses aerossóis podem ser químicos, podem ser biológicos, podem ser radioativos, né? Por isso é que nós usamos os EPIs, os EPCs, justamente para evitar esse contato direto com esses aerossóis, tá certo? Existe também as amostras, né, para diagnósticos, tá certo? Que pode ser qualquer material biológico de origem humana, animal, tá certo? Secreções, sangue, né? Então, tudo isso são amostras que são encaminhadas ao laboratório para fins diagnósticos, né? Material biológico é todo aquele material, né, capaz de uma autorreprodução, tá certo? Né? Ou que possa ser reproduzido em um sistema biológico, tá certo? Isso pode incluir, né, organismos cultiváveis, agentes infecciosos, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, leveduras, protozoários, enfim, tá? Todos esses micro-organismos, né? Níveis de biossegurança é o grau de contenção necessária, né, para permitir o trabalho com materiais biológicos de forma segura para os seres humanos, animais e também ambiente. Então, consiste na combinação de práticas e técnicas, né, de laboratório, equipamentos de segurança e também instalações laboratoriais, tá certo? Patogenicidade é a capacidade que o agente biológico ele tem de causar uma doença, né? De causar uma patologia, tá certo? Então a gente fala, quanto mais patogênico for, né, aquele agente biológico, mais capacidade de causar uma patologia ele tem, tá certo? Risco ocupacional, né? São aqueles riscos de acidente, por exemplo, máquinas presentes ali na instituição, né? Equipamentos. Então, se você vai manusear essa máquina, vai manusear um equipamento sem proteção, você está exposto aqui a um risco ocupacional, né? Riscos biológicos, né? Que são principalmente com os micro-organismos, que nós já falamos, né? Os riscos ergonômicos são aqueles riscos principalmente, né, causado ao profissional se ele não tem uma boa postura quando ele estiver realizando as suas técnicas, né? No caso, vocês técnicos de enfermagem, você vai fazer uma desinfecção de leito, precisa ter uma postura adequada. Você vai fazer um curativo, precisa ter uma postura adequada. Você vai fazer auxiliar o médico, por exemplo, numa sutura de uma ferida, um corte, uma lesão. Você precisa ter uma postura adequada, tá certo? Porque se você apresenta uma postura inadequada, um ritmo excessivo de trabalho, né? Um levantamento, um transporte manual de peso, ou um estresse também, tudo isso pode acarretar um risco ergonômico, que seria problemas de saúde para o profissional, tá certo? Então, o risco ergonômico é qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde, né? Então, qualquer técnica que você for desenvolver, você precisa fazer com uma postura adequada, para você evitar o risco ergonômico. Trabalhar em uma carga excessiva, também você está colocando o seu organismo a um risco ergonômico. Se você passar por um estresse, né, psicológico também excessivo, também está colocando o seu estado mental, né, sob um risco ergonômico, tá certo? Então, toda aquela atividade que você for desempenhar
no seu ambiente de trabalho que acarreta riscos a você, profissional, você está colocando o seu corpo, a sua mente, né, o seu estado físico e mental sob risco ergonômico. Por isso é que a gente está mostrando para vocês a biossegurança para evitar justamente esses riscos à sua pessoa, né, ao profissional técnico de enfermagem, certo? Riscos físicos, né? Então, por exemplo, o ruído excessivo, né? Se você trabalha num ambiente em que tem barulhos de uma forma excessiva, né? Vibrações excessivas, pressões excessivas, temperaturas extremas, né? Muito frio ou muito quente, certo? Radiações, né? Então, tudo isso pode levar a riscos físicos. Riscos químicos, né? Então, por exemplo, poeira, fumo, neblinas, gases também pode colocar, né, o profissional sob riscos químicos. Aqui, gente, existem alguns símbolos que vocês precisam conhecer, né, com bastante intimidade, né, porque vocês entrarão em contato com esses símbolos nos ambientes, tá certo? De saúde. Então, tem todos eles aqui, né? O ambiente que o uso obrigatório de luvas, o ambiente em que é proibido fumar, né? Onde é extremamente obrigatório o uso do jaleco, aonde é obrigatório o uso de óculos e máscara, cuidado com o explosivo, cuidado que a substância é inflamável, cuidado que é oxidante, cuidado com os gases, né? Então, todos esses símbolos vocês precisam conhecer, tá? Esse símbolo aqui é para substância tóxica, para substância corrosiva. Aqui está mostrando que aquele ambiente oferece perigo. Isso é ponto de exclamação, cuidado, né? Aqui mostrando que existe poluentes nesse setor. Aqui o risco infectante, risco biológico, tá? Então, esses símbolos vocês precisam conhecer, né? E conhecer, acima de tudo, com bastante propriedade, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula. Eu já mandei os slides para vocês, já fizemos exercícios, né? Mas como eu percebi que algumas pessoas, várias, né, responderam os exercícios de forma... tiveram bastante erros, a verdade é essa. Então, com essa aula expositiva, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, como vocês têm feito, pelo WhatsApp, que a gente vai trabalhando, tá certo? Da melhor maneira possível, para que vocês não tenham nenhum prejuízo e que vocês possam desenvolver biossegurança em toda a técnica que vocês forem realizar dentro do seu ambiente de trabalho, tá certo? Obrigada e até a próxima aula.